Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir, né? Eu me chamo Cláudio e junto com os meus colegas Amanda e o João Vitor, a gente vai fazer uma apresentação de risorremediação. Então, introduzindo um pouco sobre o tema, né, da risorremediação, então, a rizosfera, ela é a região do solo que recebe direta influência das raízes, fazendo com que ocorra a proliferação microbiana. Então, é ali no solo que vai ter a direta influência com que os micro-organismos eles vão conseguir fazer a sua proliferação, né? E junto dessa proliferação, eles vão degradar também, né? Muitos complexos de compostos naturais, né? Ajudando assim na... Então, e o objetivo, então, do nosso trabalho é demonstrar os benefícios e progressos da risorremediação para o desenvolvimento e o crescimento das plantas, quanto comparado a plantas presentes em solos com baixa atividade microbiana favorável e com o intuito de ampliação da produtividade para a agricultura. Então, os micro-organismos eles são muito importantes, né, para ampliar essa produtividade, né, para a agricultura. Como que eles vão ajudar? Tem as bactérias, as rizobactérias, então variando bastante, né? Tem bastante. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento em que seriam materiais e métodos do nosso trabalho. E as rizobactérias, elas podem ser usadas na biorremediação porque elas têm um potencial catabólico para diversos tipos de poluentes. E dessa maneira elas conseguem, então, suprimir micro-organismos que seriam prejudiciais, que causariam divergências na composição da microbiota rizosférica, e elas também têm a capacidade de fazer a substituição e a exclusão desses compostos. As bactérias promotoras de crescimento de plantas, que são as conhecidas como BCP, as que se destacam no nosso trabalho são as dos gêneros Pseudomonas e Azospirillum. Elas são organismos benéficos para as plantas e elas colonizam tanto o rizoplano quanto a rizosfera, as superfícies radiculares, a filosfera e também alguns tecidos da própria planta. E elas são capazes de fazer a fixação biológica de nitrogênio, né, FBN, e também a síntese de hormônios de plantas, entre outros. No Brasil, segundo a Embrapa Soja, as estirpes comerciais de Azospirillum tiveram sua eficiência agronômica confirmada em 2004, enfatizando às espécies as capacidades de fixação de nitrogênio atmosférico, síntese de alcinas, além da coinoculação da soja e do feijoeiro com rizótomos. A gente vai dar mais uma ênfase na Pseudomonas púdita, que ela foi uma espécie escolhida porque ela é uma espécie microbiana não patogênica às plantas, nem aos animais. Então, ela tem um grande potencial para ser aplicada no meio ambiente e também na indústria. E, a partir do sequenciamento do genoma da Pseudomonas púdita, descobriu-se que, devido ao metabolismo dos ácidos aromáticos, essa bactéria consegue associar-se às raízes das plantas. Então, esses genes dessa Pseudomonas púdita são encarregados pela biossíntese de celulose e carboidratos complexos, pelo catabolismo de opinas e demais exudados liberados pela planta. Também tem genes que codificam vias catabólicas para vários tipos de compostos. Bom, vou falar um pouco sobre os resultados de discussão. De acordo com Melo e Azevedo, 2008, os estudos em laboratório usados para determinar as taxas de biodegradação, eles podem ser usados também como teste de varredura
para determinar a eficiência e a dimensão da biorremediação no solo. No entanto, nem todos os métodos em laboratório eles servem para simular as condições de efeito que vão ter a campo, ex situ. Para o sucesso de um projeto de pesquisa nessa área, é importante determinar antes se o composto que vai ser estudado ele é biodegradável, além de conhecer o mecanismo e determinar a taxa de biodegradação. Bom, a complexidade das técnicas de biorremediação ela requer que cada tratamento seja adaptado à situação individual do local contaminado. Todo planejamento de biorremediação deve começar por definir os parâmetros de tratamento. No entanto, mesmo tendo sido levantados esses parâmetros, não é uma tarefa fácil fazer o delineamento experimental e iniciar os trabalhos. Como parâmetros esses importantes temos concentração e lista de contaminantes que vão ser removidos e as suas propriedades físico-químicas, bem como volatilidade, solubilidade, gravidade específica e coeficiente de partição octanol-água. Vale lembrar também que os ensaios laboratoriais sob condições controladas eles devem ser usados para predizer o que acontecerá em condições naturais, mas ele não é uma regra, pode haver mudanças no comportamento. A seleção da estratégia mais efetiva de biorremediação ela está baseada nas características dos contaminantes, solubilidade, lipofilicidade, estrutura molecular, entre outras, e também da área contaminada. Além disso, outros fatores também podem interferir no sucesso da biorremediação, como a comunidade microbiana ativa, a aeração e o potencial de água do solo. Bom, pesquisas têm sido publicadas mostrando o potencial da rizorremediação de vários compostos químicos industriais. Em um experimento em condições controladas sob caso de vegetação, foi verificado que a degradação de HPA foi maior na presença de plantas do que na sua ausência, de acordo com o Schwab, 95. HPAs-alvo foram detectáveis nos tecidos da planta, mas a quantidade total de absorção foi insignificante. E a maior atividade microbiana ela foi detectada aparentemente responsável pela dissipação aumentada dos pHs. Outro estudo com a rizobactéria Cluivera ascorbata indica que ela é resistente aos efeitos tóxicos de níquel, chumbo, zinco e cromo. E essa bactéria, quando inoculada em sementes de canola e plantada sob altas concentrações de cloreto de níquel, ela protegeu parcialmente a planta contra a toxicidade. Mas, segundo os autores, a bactéria ela não teve nenhuma influência sobre a quantidade de níquel acumulada nas plantas, já que o efeito dela sobre a promoção de crescimento da planta na presença do metal foi provavelmente atribuída à habilidade da bactéria em baixar o nível de estresse de etileno induzido pelo níquel. Então, mesmo não reduzindo os níveis desse metal perto da raiz dessas plantas, dessas sementes de canola, ela ainda conseguiu promover um crescimento maior da planta do que em condições de estresse. Então, concluindo, o nosso trabalho descreveu os principais resultados de pesquisa mencionados na literatura, com o intuito de demonstrar o potencial do processo da rizorremediação e sendo também conhecido como uma estratégia para a despoluição do meio ambiente de forma mais econômica e segura. Ele é de suma importância nos dias atuais, já que a degradação ambiental está relacionada à qualidade de vida das pessoas, do ambiente, dos animais e também do desenvolvimento econômico e social de qualquer lugar no mundo. Muito obrigada!